São Bento nunca ignorou um inimigo. Ele os identificava, ele os nomeava e então agia. Os registros históricos documentados por São Gregório Magno no século VI descrevem ao menos 4 tentativas organizadas de destruir São Bento, por veneno, por sedução, por calúnia e por conspiração direta de pessoas dentro do próprio mosteiro que ele governava. Em cada uma delas, a resposta de São Bento seguiu o mesmo padrão. Ele não fugiu, não recuou, não ignorou. Reconheceu o ataque pelo que era e o confrontou com a autoridade da cruz. Nesta oração, São Bento vai fazer pelos seus filhos e pela sua família o que fez pela sua comunidade. Vai identificar quem e o que opera contra eles. Vai construir uma proteção que inimigos visíveis e invisíveis não conseguem atravessar. E vai selar cada pessoa que você ama com uma cobertura espiritual permanente. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta direta. Você consegue identificar quem torce contra a sua família? Não as pessoas que você suspeita, as que você tem certeza. E você já considerou que alguns dos seus inimigos mais ativos podem não ter rosto visível? Esta oração foi construída para os dois, para os que têm nome e para os que operam nas sombras. E São Bento conhece os dois tipos muito bem. Há um detalhe sobre a vida de São Bento que raramente aparece nas orações. Ele teve inimigos dentro da própria família espiritual, não estranhos, pessoas que conviviam com ele, que comiam à mesma mesa, que conheciam seus hábitos e suas vulnerabilidades. Um subdiácono chamado Florêncio passou anos tentando destruir São Bento. Calúnias primeiro, depois veneno. Depois o envio de mulheres para desestabilizar o mosteiro. E São Bento, em vez de amaldiçoar ou se vingar, continuou sua missão. Retirou-se para Monte Cassino e construiu ali o maior legado espiritual do Ocidente cristão. O que seus inimigos planejaram para destruí-lo se tornou o fundamento do que ele construiu. É esse São Bento que intercede pela sua família agora. E há algo sobre a forma como São Bento protegia as pessoas que amava que você precisa saber antes desta oração começar. Isso muda tudo. O que São Bento ensinava sobre proteção da família não era passividade. Era vigilância ativa, combinada com intercessão constante. Ele instruía os monges a reconhecer os ataques espirituais pelo padrão que deixavam. Não pelo dano que causavam, mas pela consistência com que apareciam. Um conflito que se repete, um relacionamento que nunca prospera, uma criança que parece sob pressão que nenhum adulto consegue nomear. São Bento dizia: onde há padrão, há intenção, e onde há intenção contrária, há oração como resposta. É exatamente isso que fazemos agora. Façamos juntos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento de Núrcia, aquele que em vida conheceu o que é ter inimigos dentro de casa e fora dela, aquele que protegeu sua comunidade não com força humana, mas com autoridade espiritual. Eu te invoco neste momento sobre a minha família. Não te invoco com palavras decoradas. Te invoco com a urgência real de quem vê filhos crescendo num mundo que quer consumi-los. Num ambiente onde os inimigos às vezes se apresentam como amigos, onde os ataques mais eficazes vêm de onde menos se espera. Tu conheces isso por experiência própria, São Bento. E é exatamente por isso que a Igreja te reconhece como intercessor contra o veneno. Não apenas o veneno físico, mas todo tipo de veneno que entra numa família. A palavra envenenada, a influência envenenada, o relacionamento envenenado, o ambiente envenenado. Entra agora nesta família com a autoridade que Cristo te conferiu. Identifica cada inimigo, visível e invisível, e age. O que vem a seguir é uma operação espiritual em 3 frentes. Cada uma tem um alvo específico. E São Bento conhece cada um deles. Se você tem filhos ou pessoas que ama, que precisam de proteção espiritual, inscreva-se agora
e ativa o sininho. Toda semana publicamos uma oração nova para exatamente esse tipo de batalha. O próximo vídeo pode ser a proteção que alguém da sua família vai precisar na semana que vem. Inscreve-se e voltamos imediatamente à operação. São Bento, primeira frente, os inimigos visíveis. Aqueles que têm nome, que têm rosto, que tomaram decisões conscientes para prejudicar esta família. Que toda pessoa que deliberadamente maquinou mal contra esta família, que planejou em segredo, que agiu com disfarce de amizade enquanto cultivava a destruição, encontre agora o limite que São Bento estabelece. Não como maldição sobre elas, como barreira que impede que o que planejaram se cumpra. Que os planos feitos nas sombras sejam trazidos à luz antes de chegarem ao destino. Que o que foi arquitetado contra esta família caia por terra antes de completar seu percurso. Que toda palavra de calúnia pronunciada sobre os membros desta família, sobre os filhos, sobre o casal, sobre a reputação construída com integridade, perca o poder de contaminar. Que quem ouviu a calúnia não seja afetado por ela. Que a verdade sobre esta família seja mais forte do que qualquer versão distorcida que alguém tentou estabelecer. E os inimigos que estão próximos, os que partilham refeições, os que são chamados de amigos, os que têm acesso às vulnerabilidades desta família porque foram confiados. São Bento, que seus planos sejam revelados antes de se concretizarem. Que o discernimento desta família seja aguçado para reconhecer quem vem construir e quem vem destruir. Que a confiança desta família não seja um canal de acesso para quem não a merece. Os diálogos de São Gregório Magno, fonte histórica primária sobre a vida de São Bento, registram um episódio específico. Quando Totila, rei dos ostrogodos, tentou testar São Bento enviando um criado disfarçado de rei, São Bento reconheceu imediatamente o engano. Não porque tinha informação, porque tinha discernimento espiritual. Esse mesmo discernimento, a capacidade de ver além da aparência, é o que pedimos agora para cada adulto desta família. São Bento, segunda frente, o que opera contra esta família sem rosto e sem nome. As influências espirituais que encontraram entrada por portas abertas ao longo da história desta família. O que foi herdado de gerações anteriores, padrões de conflito que se repetem, relações que se destroem da mesma forma, medos que passam de pai para filho como se fossem inevitáveis. São Bento, que cada corrente geracional que alimenta inimizades dentro desta família seja cortada agora. Que o padrão que veio de trás não determine o que vai para frente. As influências que entram pelas telas, pelas amizades dos filhos, pelos ambientes que frequentam. O inimigo não precisa de nome para agir. Age através de conteúdo que normaliza o que deveria ser rejeitado, de relacionamentos que puxam para longe dos valores desta família, de ambientes que corroem antes que os pais percebam o que está acontecendo. São Bento, que o discernimento espiritual desta família inclua o que os filhos estão absorvendo. Que os pais vejam o que precisa ser visto antes que o dano se instale. E o espírito de discórdia que semeia conflito dentro desta família, que faz o marido e a esposa brigarem sobre o que não merece briga, que faz irmãos se distanciarem sem motivo real, que faz o lar, que deveria ser refúgio, tornar-se campo de batalha interna. São Bento, que esse espírito seja reconhecido e expulso. Que as pessoas desta família voltem a se ver como aliadas, não como adversárias. Chegamos agora à terceira frente desta operação, e é a mais importante de todas, porque ela não é sobre o que está contra esta família, é sobre o que vai permanecer sobre ela. Se esta oração está chegando onde precisava chegar, dá um gostei agora e pensa num pai, numa mãe, num casal que você sabe que está com a família sob pressão. Manda este vídeo para essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para que esta proteção chegue até aquela família hoje.
Faz isso agora e voltamos à terceira frente. São Bento, terceira frente, os filhos desta família. Cada criança, cada jovem, cada filho adulto que pertence a esta família, cobre agora com a tua proteção específica. Não uma proteção genérica, uma proteção que conhece cada filho pelo nome, que sabe onde cada um está vulnerável, que age no ponto exato onde o inimigo está tentando entrar. Para o filho, que está numa fase de formação de identidade, que as influências que o estão moldando sejam as que constroem e não as que destroem. Que os valores plantados dentro de casa sejam mais fortes do que o mundo oferece como alternativa. Que quando ele for desafiado a abandonar o que é certo, haja dentro dele uma resistência que não é apenas educação, é proteção espiritual real. Para o filho que já se afastou, que está longe geograficamente, espiritualmente ou emocionalmente, São Bento, que a intercessão desta oração o alcance onde ele está. Que um toque de Deus chegue a esse filho antes que o inimigo complete o que começou. Que o amor desta família seja mais persistente do que o afastamento que foi instalado. Para os filhos que ainda vão nascer nesta família, que eles venham para um lar que já foi protegido, consagrado e selado. Que o que está sendo estabelecido nesta oração seja uma herança espiritual que eles recebem antes mesmo de nascer. E para os pais desta família, que estão no limite de suas forças tentando proteger o que amam, que oram sem saber se estão sendo ouvidos, que fazem tudo certo e ainda assim sentem que não é suficiente. São Bento, renova as forças dessas pessoas agora. Que elas saibam que não estão sozinhas nessa batalha. Que cada oração feita com amor por um filho é registrada no céu. Que Deus honra o coração de quem não desiste de interceder. Nenhum inimigo desta família tem autoridade sobre o que Deus protege. Nenhum plano contra meus filhos prospera além do que Deus permite. Nenhuma força contrária atravessa o limite que São Bento estabelece sobre este lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, esta oração foi sobre família, sobre filhos, sobre o que mais importa dentro de uma casa. E tu não és indiferente a isso. Foste tu mesmo que cresceste dentro de uma família, que tiveste uma mãe que precisava de proteção, um pai adotivo que cuidou do que lhe foi confiado. Obrigado por São Bento, que conheceu o peso de ter inimigos e que nunca permitiu que esse peso o definisse, que intercede agora por cada família que invocou o seu nome com fé real. Que os inimigos visíveis desta família encontrem o limite que foi estabelecido aqui. Que os invisíveis sejam desarmados, que os filhos cresçam cobertos e que esta família, com todas as suas imperfeições, com todas as suas feridas ainda abertas, com toda a distância que às vezes existe entre o que é e o que deveria ser, seja reconhecida no mundo espiritual como território de Deus. São Bento fica como sentinela permanente sobre este lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta batalha pela sua família aconteceu. 4 gestos agora que fazem diferença real. Curte este vídeo. Ajuda este conteúdo a chegar a mais famílias que estão sob pressão espiritual agora. Comenta. Escreve: São Bento, protege minha família e expulsa todo inimigo. Ou conta o que esta oração moveu em você. Compartilha, manda para um pai, uma mãe, um casal que você sabe que está lutando pela família. Você pode ser o canal pelo qual esta proteção chega até eles. Inscreva-se e ativa o sininho. Se você tem filhos ou família que precisa de proteção espiritual, as próximas orações foram feitas para você. Não perca nenhuma. Uma coisa precisa ser dita com toda a honestidade que esta oração merece. Proteger uma família é a tarefa mais exigente que existe. Não porque o inimigo seja mais forte do que Deus, mas porque é a batalha mais pessoal. Quando o ataque chega contra um filho, chega contra o que você mais ama. E isso tem um peso que nenhuma outra batalha tem. O que foi feito nesta oração é real. A intercessão de São Bento sobre cada filho que foi mencionado aqui é real.
Mas a proteção espiritual de uma família não é um evento único, é uma prática. É a oração diária de quem não desiste. É o discernimento cultivado por quem presta atenção. É a fé que age mesmo quando o resultado não é visível imediatamente. Continue intercedendo pelos seus filhos, mesmo quando parecer que nada está mudando. Mesmo quando o processo for mais lento do que você esperava. Mesmo nos dias em que a fé for menor do que o medo. São Bento continua como sentinela sobre esta família, independente de como você está se sentindo hoje. A cobertura que foi estabelecida aqui não depende da sua emoção, depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel aos que não desistem de interceder pelos que amam. Sempre foi, sempre será, até a próxima batalha. Amém.